Olá, meu nome é Marcelo Gervasoni, eu sou médico neurologista e eu vou comentar alguma coisa com vocês hoje sobre o diagnóstico da doença de Alzheimer. Em relação ao diagnóstico, nós temos muitas coisas novas que apareceram nos últimos anos para nos ajudar, exames de líquor, exames de sangue, os exames de imagem que já existiam, que estão melhorando a cada ano. Mas o diagnóstico ainda é clínico, é história clínica, a idade, característica, e você utiliza esses exames complementares para te ajudar no diagnóstico. Mas quem dá o diagnóstico ainda é o médico. Vocês não vão ver escrito no exame X, Y, olha, é o diagnóstico de Alzheimer, é alguma outra demência, não, tá? Então, os exames eles podem te ajudar muito, mas o diagnóstico ainda é clínico. Lembrando que para um diagnóstico correto é muito importante a observação dos familiares, de quem convive com o paciente, porque a doença de Alzheimer é uma doença evolutiva, ou seja, a memória está ruim hoje, mês que vem está pior. Então não é assim, a memória já está ruim assim, mas está sempre igual, não. É uma doença evolutiva. E quem percebe primeiro são os familiares. Os principais sintomas que os familiares vão relatar é dificuldade de memória recente, as coisas que acontecem no dia a dia, alteração do comportamento do paciente, ele muda o seu comportamento, e alterações nas funções executivas, área de decisão, julgamento, elas ficam bem prejudicadas. Meu nome é Marcelo Gervasoni, eu sou médico neurologista e eu vou tentar colocar algumas coisas aqui para vocês interessantes hoje. A gente ouve muitas perguntas no consultório em relação a como evitar a doença de Alzheimer. Então, é possível evitar? Em parte sim, vocês vão entender por quê. Então, os estudos já bem antigos que mostram que mais ou menos aos 70 anos, 1/3 das pessoas tem a doença de Alzheimer no cérebro. Tiveram várias pesquisas, né, que você coletou cérebros de pacientes que morreram após os 70 anos, 75 anos, por qualquer motivo. E desses pacientes, no microscópio, 1/3 tem a doença de Alzheimer. Tem lá o emaranhado neurofibrilar, as placas de proteína beta-amiloide. Então, ou seja, eles têm a doença de Alzheimer no cérebro, mas muitos deles não tinham manifestação clínica da doença. E aí, a gente começou a estudar, começou a entender o porquê que algumas pessoas têm Alzheimer, com todas as manifestações físicas do Alzheimer, mas clinicamente fazem também. Então, nesse período aí, a gente começou a estudar o porquê isso, porquê aquilo. Então, hoje dá para a gente colocar algumas coisas para vocês. Por exemplo, em 30% dos casos, os sintomas do Alzheimer eles são evitáveis. É claro que o que mais conta é a genética, que a gente não consegue mudar ainda, e a idade do paciente, que também não tem como mudar. Então a gente pode agir nesses 30% evitáveis, que eu vou estar falando aqui com vocês, é execuível. Por exemplo, se você controlar todos os fatores de risco cardiovasculares que o seu cardiologista pede para você, se você controlar a obesidade, se você controlar a tua diabetes, se você não fumar, se você não beber, se você controlar o teu colesterol, se você tiver uma dieta adequada, principalmente a dieta mediterrânea ou dieta Mind, tudo isso vai melhorar a circulação do teu corpo e do teu cérebro. Então ele pode ter o Alzheimer, mas a parte circulatória dele está íntegra, ou seja, menos risco de começar os sintomas. Se você cuidar da tua audição, que é importantíssimo, você vai ter um melhor engajamento social, você vai ter troca de informações com as pessoas, isso estimula a formação de circuitos no teu cérebro. Esses circuitos redundantes, eles vão reduzir os sintomas da doença de Alzheimer ou até você ter a doença e não perceber por conta dessa redundância de circuitos. Se você for mentalmente ativo, se você utilizar bastante o teu cérebro, se você está sempre cognitivamente estimulando o teu cérebro, aprendendo coisas novas, isso também vai criar circuitos redundantes, vai aumentar o que nós chamamos de reserva cognitiva. Então, mesmo tendo a doença, você não terá os sintomas. Então eu queria comparar da seguinte forma: você pode ser hipertenso e não ter pressão alta, a pressão está controlada. Você pode ser diabético e está com a glicose normal porque está controlada. Então você pode ter a doença de Alzheimer no teu cérebro por conta da genética e da idade, mas você não necessariamente vai ter os sintomas de Alzheimer. Você pode ter uma vida completamente saudável, sem dificuldades nenhuma. Então a gente tem que trabalhar nesses 30%. Não é fácil, né? Isso é uma mudança de hábitos de vida, às vezes medicamento, consultas periódicas com o médico, check-up, mas é aí que a gente pode agir. Vou falar rapidamente da doença de Parkinson, uma doença antiga, a gente já conhece há
300 anos, né? E é uma doença que você tem uma perda de neurônios que produzem um neurotransmissor chamado dopamina, e é o que está faltando no cérebro. Em consequência disso, você tem alterações motoras, né? Sintomas motores do Parkinson, rigidez, tremores, alteração de equilíbrio, lentidão para andar, alteração da fala, dificuldade em deglutição e outros sintomas que vêm posteriormente, alteração de memória, alterações de pressão posturais, constipação, alterações de olfato. Então, são sintomas da doença. E o tratamento é a tentativa de repor essa dopamina com vários medicamentos, a fisioterapia para tentar melhorar a questão de movimento, de rigidez. E, mais recente, a gente tem usado a estimulação magnética para estimular essa área motora e melhorar os sintomas. Mas é uma doença ainda sem cura. Doutor, mas se é uma doença incurável, né, o que eu estou fazendo aqui, o que eu espero, né? A gente sempre explica, uma coisa é não ter cura, outra coisa é não ter tratamento. Tem tratamentos, várias formas de se tratar o Parkinson, com medicamento, com cirurgia para implante de estimulador, esse tratamento que nós fazemos aqui de estimulação magnética. Então é importante o paciente ter essa percepção. É uma doença que tem muita coisa a se fazer para melhorar os sintomas, para reduzir a evolução, melhorar a qualidade de vida a curto e a longo prazo. Qual a importância do treino motor pós-estimulação magnética transcraniana? Após a neuromodulação, o cérebro está hiperestimulado. A máquina faz com que o cérebro crie novas conexões à plasticidade. Por isso é importante realizar a fisioterapia e o treino motor, para firmar essas conexões, trabalhando as dificuldades e habilidades do paciente, podendo ser equilíbrio, marcha, coordenação e até a motricidade fina. É importante também, ao realizar a neuromodulação, que o paciente e a família organizem as atividades da semana para aproveitar essa estimulação cerebral. Rapidamente, a depressão é uma doença muito comum em qualquer faixa etária e você tem basicamente um desbalanço do funcionamento do córtex pré-frontal, que é essa área da frente. Então, o lado esquerdo ele está mais lento e o direito ele vai estar hiperativo, ele vai estar com mais atividade neuronal. E esse desbalanço envolve principalmente 3 neurotransmissores: a serotonina, que todo mundo conhece, noradrenalina e a dopamina. E você pode estabilizar esse funcionamento do cérebro com medicamentos. Agora, o que acontece é que 1/3 dos pacientes não responde a nenhum deles. Então, se você não respondeu a tratamento adequado com 2 ou 3 antidepressivos, a chance de responder do 4º para frente é muito baixa. Então, aí a necessidade de se usar outras técnicas. E essa técnica que nós usamos aqui no Centro de Reabilitação para depressão, ela tem nível A de evidência, a eficácia em torno de até 70%, e você também faz esse equilíbrio do funcionamento do cérebro, mas usando indução magnética, usando corrente elétrica e não medicamento. Por isso, em pacientes que têm efeitos colaterais com medicamentos antidepressivos, por exemplo, ganho de peso, perda de libido, alterações gastrointestinais, entre outros, e que não respondem aos antidepressivos, hoje está indicado no mundo todo como a próxima opção terapêutica é a estimulação magnética transcraniana, com resultados muito bons. Você sabia que alguns pacientes ainda não diagnosticados com Parkinson podem apresentar perda do olfato e alterações vocais? As principais alterações da doença de Parkinson são dificuldades na coordenação pneumofônica e articulatória, alterações na prosódia, na entonação, diminuição da intensidade da voz e tremores vocais. É importante ressaltar que a doença de Parkinson não se resume só às dificuldades de tremor, bradicinesia, rigidez. Ela também afeta alterações na voz e na deglutição. Por isso, é importante que os pacientes iniciem o tratamento fonoaudiológico já nos primeiros meses após o diagnóstico, para postergar a evolução da doença. Você sabia que a musculatura orofacial do paciente com doença de Parkinson pode sofrer alterações devido à doença e ocasionar dificuldades de mastigação, deglutição e fala? A avaliação fonoaudiológica é extremamente importante para identificar se essa musculatura está sendo abalada pela doença. E algumas estratégias terapêuticas são bem importantes para minimizar os impactos da doença de Parkinson nessas funções. A rigidez do Parkinson pode limitar a elevação da laringe, que faz com que o paciente tenha menos proteção da via aérea no momento da deglutição.
Ela também pode dificultar os momentos de mastigação, onde o paciente precisa se alimentar de alimentos mais volumosos e fibrosos, e as dificuldades de mastigação podem limitar o processo de deglutição. A fala do paciente também pode ser uma fala menos articulada, e isso impossibilita que o interlocutor compreenda aquilo que ele quer dizer, que pode também gerar isolamento social. Um outro ponto de impacto é a questão da xerostomia. Alguns medicamentos podem gerar uma redução do fluxo salivar, e isso faz com que os alimentos sólidos sejam mais difíceis de serem engolidos. É importante que a família compreenda que o fonoaudiólogo especialista ele pode ajudar em quaisquer dessas situações. E como complemento do processo de avaliação, é sempre importante o exame de videofluoroscopia da deglutição. Você tem alterações no equilíbrio? Saiba que essa condição é muito comum em pacientes com Parkinson. Eu sou Jennifer Moura, fisioterapeuta do CRN, e vou dar algumas dicas importantes para a sua reabilitação. Além da neuromodulação, a fisioterapia é crucial para esse processo de reabilitação. Vou te dar 3 orientações para o seu treino de equilíbrio. Primeiro, o fortalecimento muscular, principalmente da região do tronco e de membro inferior, é extremamente importante para garantir a estabilidade. 2. É importante também o treino de marcha e o treino aeróbico para melhorar a forma de caminhar. E 3, por fim, os exercícios de equilíbrio e flexibilidade, a fim de garantir um bom controle também para esse paciente. Essas orientações são fundamentais também para prevenir as quedas nesses pacientes. Você conhece alguém que estava andando e travou no meio da marcha? Isso é um sintoma muito comum que acontece nas pessoas com a doença de Parkinson. Eu sou Larissa Barbosa, fisioterapeuta aqui da CRN, e eu vou te dar 3 dicas para sair dessa situação. A primeira dica é que quando isso acontecer, imagine que à sua frente tenha uma linha reta e você vai imaginar que esteja caminhando por ela. E isso fará com que o seu corpo e a sua mente façam uma conexão e te ajude a retomar a ação. A segunda dica é para você que tem uma bengala. Posicione ela à frente e tente tocá-la. Fazendo esse movimento vai te ajudar a sair do congelamento. E a terceira dica é, se você estiver acompanhado de alguma pessoa, que a pessoa segure nos seus braços e faça movimentos para frente e para trás com os ombros, e que você tente fazer uma caminhada parado. E antes que eu finalize, eu vou te dar uma dica bônus. Se você congelou, não tente alcançar objetos próximos. Isso vai te ocasionar uma queda. Vou falar rapidamente da doença de Parkinson. É uma doença que você tem uma perda de neurônios que produzem um neurotransmissor chamado dopamina, e é o que está faltando no cérebro. Em consequência disso, você tem alterações motoras, né? Sintomas motores do Parkinson, rigidez, tremores, alteração de equilíbrio, lentidão para andar. E o tratamento é a tentativa de repor essa dopamina com vários medicamentos, a fisioterapia para tentar melhorar a questão de movimento, de rigidez, e, mais recente, a gente tem usado a estimulação magnética para estimular essa área motora e melhorar os sintomas. Eu sempre acreditei que tinha tratamento, sim, nunca duvidei. Eu gosto de fazer exercício, eu faço pilates e juntamente com as físio aqui, para mim foi excelente. Muito tranquila, imagina, pelo contrário, para mim é até relaxante. Eu sempre achei que aqui, depois que eu comecei a fazer o tratamento aqui, a minha qualidade de vida melhorou. Então, para mim é excelente. O Parkinson, para mim, ele é uma doença triste. A minha mãe tem. E eu vejo pela minha mãe e por mim. A minha mãe é toda encolhida e a minha é diferente, eu e ela. Então o Parkinson é tratável, né? Quando eu comecei com Parkinson, eu já logo conheci o Dr. Marcelo e vim para cá. Então eu comecei, praticamente foi aqui. Então o antes, mas melhorou muito a minha vida. Eu consigo fazer todo o meu serviço. Eu consigo ir no Pilates, eu consigo fazer exercícios avançados. Eu faço todo o meu serviço em casa sozinha, não dependo de ninguém. Então, depois ir com a máquina, ajuda, a qualidade de vida é boa.